Boa noite a todos. Já venho aqui chegando para agradecer aos irmãos que me proporcionaram esse terno lindo e maravilhoso que eu ganhei e recebi como se fosse um presente do Senhor, né? Deu até para me comprar ainda 40 centímetros de sapato e eu acho que eu fiquei bem na fita. Eu conto isso, irmãos, porque eu fico muito feliz, porque às vezes até me assusta a quantidade de vezes que o nosso Senhor às vezes responde às nossas orações, até assusta. E a gente fica muito feliz. Eu sei que eu não mereço isso, mas foi pela misericórdia e graça do Senhor que Ele nos permitiu estar aqui. Muito também porque tem muitos outros irmãos aqui que poderiam estar no meu lugar hoje, para trazer uma mensagem talvez mais edificante, uma mensagem às vezes mais importante. Todavia é o Senhor que nos usa e espero que Ele fale através de mim nessa noite. Então, irmãos, essa noite queria falar com vocês a respeito de Jesus em todas as dispensações. Vimos desses dias para cá, desses meses, fazendo estudos sobre o plano divino através dos séculos, que é um mapa que é muito interessante. Para quem não conhece, ele é fantástico, para a gente poder entender um pouquinho das ordens escatológicas, dos eventos futuros que vai acontecer. E nessa noite, a gente vai falar também um pouquinho dele e como é que podemos enxergar Senhor Jesus neste mapa. E se a gente está falando do mapa, estamos falando das 7 dispensações, porque esse mapa também traz essa divisão que fazemos da palavra. E se esse mapa também está baseado na Bíblia, e se a Bíblia, ela também, o centro dela é Cristo, neste mapa também temos que conseguir ver Cristo em cada vírgula, em cada espaço. E você às vezes não está acompanhando, ou talvez você não estava aqui nos outros estudos, não sabe muito bem o que é uma dispensação. E se a gente vai falar sobre isso, você tem que entender. E de uma forma bem simples e fácil, para a gente poder compreender o que é uma dispensação, eu trouxe aqui esse slide para vocês terem uma noção. Imagine uma linha temporal. Essa linha, ela tem um início, ela tem um fim. Essa linha é o início da Terra e o fim é o fim da Terra. Essa linha é o início do mundo, essa linha, no final dela, na outra extremidade, é o fim do mundo. Essa linha representa todo o plano que Deus fez. E Ele dividiu esse plano em 7 períodos de tempo. Próximo slide, Patrícia. Ele pega esse plano, esse período, essa linha, o início da Terra e o final da Terra, nesse meio onde nós estamos vivendo, onde o ser humano foi criado e está vivendo até hoje, mas nós sabemos que um dia vai ter fim. Nós sabemos que um dia vai ter fim. Nós sabemos que esse céu e essa terra vão passar. Então aqui, Deus, nesse plano divino, Ele vai dividir em 7 diferentes eras ou dispensações. Então, uma dispensação nada mais é do que um período determinado de tempo em que Deus vai provar o homem. Em toda dispensação, o homem ele sempre vai quebrar essa ordenança de Deus e Deus, por consequência, trará um juízo. Então, para a gente poder recordar, você pode estar pensando assim às vezes, Guilherme, mas isso aí não é tema de escola dominical ou estudo bíblico? Mas a gente vai falar de Cristo. E vocês têm que entender pelo menos isso, né? De uma forma bem simples, eu acho que todos entenderam. Mas os que estavam presentes nos outros estudos e os que conhecem sobre as dispensações, eu pergunto para vocês, qual era a primeira dispensação? Inocência. A segunda dispensação? Consciência. A terceira dispensação? Governo humano. Quarta dispensação? Patriarcal. A quinta dispensação? A lei. A sexta dispensação? A graça. E a sétima e última dispensação? O milênio. Após isso estaremos com o Senhor, aqueles que creram no seu nome, o século dos séculos com Ele, na Nova Jerusalém, desfrutando de uma eterna paz, onde não haverá mais dor nem pranto.
Então, acho que todos compreenderam o que é uma dispensação. E se a primeira dispensação, que é a inocência, está se referido ali ao período que o homem é colocado no jardim do Éden, e é dado para ele uma ordenança de ele não comer do fruto, ele quebra essa ordenança, e o Senhor traz o juízo, expulsando eles do jardim. Essa é a primeira dispensação, e assim vai continuando as outras. A atual dispensação que estamos vivendo hoje, qual que é? Dispensação da graça, que vai da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, do início da igreja em Atos 2, Atos capítulo 2, né, Pentecostes, até o arrebatamento. Arrebatamento não, até a segunda vinda de Cristo. E é nesse período que estamos vivendo. Ainda não se completou essa dispensação, mas esperamos que ela termine em breve, para podermos encontrar com o nosso Senhor nos ares e ali poder desfrutar eternamente. Irmãos, eu quero falar que se eu chegar a chorar aqui em algum momento, eu já peço desculpa, eu sou chorão. E se durante os momentos que eu estava estudando essas passagens eu já chorei, porque eu tenho em vista da onde o Senhor me tirou, onde eu não merecia nada, o miserável, pobre pecador, e por sua maravilhosa graça ele me alcançou, me tirando das trevas e me trazendo para a sua luz, às vezes eu fico emocionado. Mas espero que se eu chegar uma hora me emocionar aqui, né, descer algumas lágrimas, relevem isso, tá bom? Então eu vou pedir a Patrícia que coloque pra gente, abra o nosso mapa, Plano Divino através dos séculos. Já tem 3 estudos bíblicos, 3 escolas dominical, que a gente vem fazendo estudo sobre este mapa. Mapa muito importante, muito interessante. Um mapa que é antigo, foi criado em 1943 pelo irmão pentecostal chamado Neil Lawrence Olson, ali em Minas Gerais, é um projeto brasileiro. Se inspirou em outros projetos que veio dos Estados Unidos, mas é um projeto muito bom. É um mapa visual muito bom para nós entendermos, inclusive, as coisas que vão acontecer após o arrebatamento da igreja. Porque muitos que estão aqui, às vezes, ficam meio confuso quando o assunto é Apocalipse, quando o assunto é segunda vinda de Cristo, primeira ressurreição, segunda ressurreição, tribunal de Cristo, juízo do trono branco, destruição da terra por fogo, e a gente às vezes fica meio perdido, mas esse mapa nos auxilia e nos ajuda, de forma visual, de forma resumida, eficiente, eficaz, para a gente conseguir aprender tudo que a palavra de Deus tem nos mostrado. Então aqui hoje eu quero trazer para vocês e quero mostrar como podemos ver Jesus em cada uma dessa dispensação. Porque hoje, domingo à noite, como é de nosso costume, pregamos o Evangelho, que nada mais é do que o poder de Deus para a salvação de todo que aquele que nele crê. Então, na primeira dispensação, a dispensação da inocência, vou dar o zoom aqui para vocês verem melhor. Dispensação da inocência, que vai da criação do homem até a queda, até a expulsão do homem do jardim, a gente consegue enxergar Cristo já ali, nos primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis, em diversas formas. Principalmente em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é onde ele vai dar uma promessa da semente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Mas também temos outras figuras ali, tipificações, que já apontavam para o Messias que haveria de vir. Como já falei para vocês, nesses dias de estudo, já estudamos sobre essa dispensação e já falamos sobre isso, mas ali no início, na inocência, no jardim do Éden, primeiros capítulos de Gênesis, após o homem pecar, vemos ali Deus sacrificando 2 animais para cobrir a nudez do homem e da sua mulher. E o interessante é que após o pecado, o homem ele vai tampar a sua nudez com folhas de figueira. E aí, o Senhor Jesus vai procurá-los. Mas Adão fala que se escondeu porque estava nu. Ué, mas se eles não estavam tampados com folhas? E ali nós vemos que essas folhas de nada valiam. Essas folhas representam, tipificam, figuram as nossas obras para tampar a nossa nudez do pecado. E Deus ele vai prover um derramamento de sangue,
vai sujar aquela grama verde do jardim do Éden para cobrir a nossa nudez. Jesus Cristo, com o seu sangue, ele vai derramar sobre nós e vai nos limpar, vai cobrir a nossa nudez. E assim com a vestimenta que é muito mais duradoura do que folhas. Porque através das forças que estão no nosso braço, não conseguimos tapar a nossa nudez, não conseguimos nos tornar justo perante de Deus. Porque aos olhos de Deus, as nossas obras não cobrem a nossa nudez, assim como aconteceu no Jardim do Éden. Outra coisa também que poderia mostrar ali no Jardim do Éden é que a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela fala que Adão tipificava Jesus. Adão era a semelhança daquele que haveria de vir. Em Romanos 5, capítulo 12, fala que, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E depois vai falar que, como por um homem entrou o pecado no mundo, apenas por um ato de justiça, apenas por um homem, Jesus Cristo, entrou a salvação, entrou a vida no mundo. Em Adão nós morremos para a condenação, e em Cristo nós vivemos para a salvação. E após o homem pecar e sair do jardim, ser expulso, vai começar outra dispensação chamada consciência, em que o homem agora ele vai sair daquele estado de inocência, aquele estado que ele não conhecia muito bem acerca das coisas, acerca do bem e do mal, e vai passar a ter uma consciência. O Senhor coloca nele a capacidade de conhecer e de, através do seu coração, apontar os erros, a sua consciência. Agora o homem ele não era mais inocente. Agora o homem ele é consciente do bem que ele não pode mais fazer sozinho e daquele mal que ele não pode mais deixar de fazer. Adão e Eva depois vão ter filhos, e sendo ele Caim e Abel. Início da dispensação da consciência que falamos hoje de manhã. E ali já temos Jesus mais uma vez tipificado, figurado naquele cordeiro que Abel sacrifica a Deus. E Caim ele é recusado, juntamente com a sua oferta, porque ele trouxe do fruto da terra, que representava também, como aquelas folhas de figueira, o melhor que ele tinha para dar nos seus braços. E sabemos que a salvação ela não vem através de obras, não vem através do esforço humano, e sim através de Jesus Cristo, em que nós nada fizemos, e é por causa dele, não por causa nossa, que alcançamos e obtemos a justificação através da fé, que nos tornamos limpos, purificados perante Deus. E ali ainda nessa dispensação da consciência, o juízo dela, após o homem pecar, após o homem se corromper, Deus vai trazer a destruição da terra pelas águas, chamada dilúvio. E a arca de Noé também tipificava e mostrava Cristo. Porque através de Cristo, nós podemos escapar desse grande juízo que virá. Podemos escapar dessa ira de Deus, que vai condenar todo pecador que não aceitar e não reconhecer Ele como Salvador. Então nessa noite, se você ainda está tentando fazer botes, ou ficar nadando nesse dilúvio, peço que você aceite essa arca, que é Cristo, te chamando e falando que Ele pode te carregar por cima de toda essa água de condenação e morte. E é interessante que ali nessa história da arca de Noé, após Noé ter terminado a arca, Deus ainda permite que a porta fique 7 dias aberta, esperando que alguém ainda se converta. E aproveite esse momento de hoje, porque se você ainda não aceitou, não entrou nessa arca, a porta ainda está aberta, mas haverá um dia que essa porta se fechará, e agora não vai mais adiantar nada que você fizer. Porque após você partir desse mundo, após a tampa do caixão se fechar, já não adianta mais fazer nada. Porque se você morreu sem aceitar esse perdão, se você morreu sem entrar nessa arca que é Jesus, você vai ser condenado juntamente com Satanás e seus anjos. Após isso, o dilúvio, nós temos também Jesus ali tipificado na terceira dispensação do governo humano,
em que o homem agora, ele não tem somente a sua consciência e o seu coração para tentar chegar até Deus. Agora tem um governo, se juntam para tentar buscar a Deus, mas mais uma vez o homem, como sempre, ele falha. Ali quando acaba o dilúvio, o Senhor Deus faz um sinal a Noé e diz que nunca mais haveria de destruir a terra com água, mas agora ele destruirá com fogo. Não mais com água, mas agora com fogo. Ali nós temos Jesus também tipificado no altar que Noé fez após sair da arca. Está ali em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Mais uma vez, derramamento de sangue, apontando para aquele grande sacrifício que haveria de acontecer, em que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. Ali também nessa dispensação, uma coisa muito interessante é que o homem se junta, em vez de seguir a Deus, em vez de se espalhar pela terra e se multiplicar como havia Deus outrora ordenado, se ajuntam para formar a Torre de Babel, porque falam que não queria que eles se espalhassem pela terra. E o Senhor, para poder dispersar eles, vai fazer que todas as línguas ali ficam repartidas ou confundidas. E uma hora que todos falavam a mesma língua, agora eles não falam mais a mesma língua. Línguas distintas, estranhas, esquisitas. E igualmente em Atos 2, no batismo do Espírito Santo, quando ali está reunido várias pessoas que têm línguas diferentes, têm culturas diferentes, o Senhor faz descer o Espírito como fogo, línguas de fogo, para que aquelas pessoas que estavam ali, Pedros, galileus, que não tinham estudo, não conheciam de muitas línguas, eles poderiam falar e todos ali que estavam poderiam escutar na sua própria língua. É maravilhoso, irmãos, a palavra de Deus. É claro que todas essas passagens têm muito mais mais coisas que tipificam ou figuram a Cristo. Mas só pelo um pouquinho que a gente já viu, conhecemos quão maravilhosa é essa Bíblia. Porque o Senhor Deus, nesse plano divino, Ele vai preparar todo o caminho para a chegada do seu Filho. Ele vai deixar muitas pistas, figuras, para que as pessoas pudessem ler, compreender que é só através do nome do Senhor Jesus a salvação. E agora, depois de um tempo, temos aqui o início da dispensação patriarcal, a quarta dispensação, em que temos aqui Abraão. Eu faço uma pergunta para vocês agora. Quem que era o filho da promessa, o filho de Abraão e Sara? Isaac. Era o único filho que Abraão tinha com Isaac, o filho da sua velhice. E chega, o único filho de Abraão, né? O filho da sua velhice. E chega um determinado ponto em que todas as esperanças de Abraão estavam sobre ele, porque Deus outrora havia falado com Abraão ali em Gênesis capítulo 12 que multiplicaria a sua semente, muito maior do que pudéssemos contar. Todas as esperanças estavam em cima daquele filho, Isaac. E chega um determinado ponto em Gênesis capítulo 22, em que Deus vai fazer para ele uma grande prova e pedir que ele sacrifique aquele único filho dele. E aqui eu peço aos irmãos para poder estar abrindo comigo em Gênesis capítulo 22, versículo 1. A Patrícia pode colocar para a gente, Patrícia? Gênesis capítulo 22, de versículo 1, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Interessante isso. Deus, ele entrega o seu filho primogênito, seu único filho, a quem ele muito amou. Entrega ele à morte. E ali em Isaque nós vemos a submissão, a mesma submissão que temos em Cristo. Isaque ali no versículo, em Gênesis 22, versículo 6,
é nos relatado na parte B desse versículo da seguinte forma: Abraão levou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele leva a lenha, ele mesmo levou o fogo e ele mesmo levou a faca para ser imolado. Assim também Cristo, em Efésios capítulo 5, versículo 2, fala que como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como também Cristo nos amou e nos entregou por nós. Vemos ali Isaque, a submissão que Cristo teve, em que ele mesmo se entregou por nós. Vemos ali naquela passagem também outra figura de Cristo, a substituição que tem naquele carneiro. Porque agora, tendo em vista que Isaque, já estando deitado ali sobre aquele montoado de pedra para ser sacrificado, representava nós, pronto para sermos condenados, mas o Senhor ele vai substituir por um carneiro. Então nós temos a submissão em Isaque e nós temos a substituição naquele carneiro. E depois, ainda nessa dispensação patriarcal, nós temos Abraão, vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem ver melhor. Abraão, seu filho da promessa Isaque, depois temos Jacó. E depois Jacó ele vai ter 12 filhos, que assim vai começar a nação de Israel. Assim vai começar aquele povo que Deus outrora havia plantado aqui neste mundo. E nós vemos que José, ele é vendido por 20 moedas, para depois de um tempo chegar a salvar a muitos. Porque quando ele vai para o Egito, lá ele vai ser próspero, vai prosperar, e em um momento de grande seca e de morte, ele vai salvar a muitos. E também nosso Cristo, igualmente, ele foi vendido por 30 moedas, e também salvou a muitos. Infelizmente, não todos. Jesus fala que ele queria que todos se salvassem, mas a salvação não depende apenas de um feito, e sim também que você reconheça e acredita, não somente que Deus exista, mas também que esse sacrifício que ele fez na cruz foi suficiente para nos tornar justos, para nos purificar e nos tornar próprios para ser salvos. E então ali depois também, nessa mesma dispensação, já para o final dela, quando José ele vai morar no Egito, Jacó também se muda para o Egito, nós temos aqui as 10 pragas, né, que aconteceram, porque o dever dessa dispensação era que Abraão e sua descendência habitasse Canaã, e eles foram lá e foram por Egito. Então o Senhor vai lá e traz o juízo, deixando ele lá um período bom de tempo, sendo escravizado, sendo condenado ali no Egito. E durante 430 anos, aquele povo fica ali no Egito, se multiplicando. E agora o Senhor, com mão forte, ele vai prover uma salvação para aquele povo, uma libertação para aquele povo através de Moisés. Moisés vai chegar e depois daquelas muitas pragas, coração de Faraó endurecido, Moisés vai trazer a última praga, que é conhecida como a Páscoa, ou a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 12 diz que as pessoas deveriam matar ali o carneiro, o cordeiro, e depois pegaria o seu sangue e passaria pelas vergas da porta. E passaria o anjo do Senhor, o anjo da morte, matando todos os primogênitos. E aquele que não tinha sua porta pintada, haveria de sofrer ali uma condenação. E assim como nós hoje, quem não tiver o seu coração pintado, tangido pelo sangue de Senhor Jesus Cristo, nós também sofreremos uma condenação. Logo depois adiante, já na saída do povo do Egito para a terra prometida, para Canaã, ali acontece um fato que é muito interessante e é citado também na Bíblia. Como a serpente que Moisés levantou. Em Números de capítulo 22, versículo 8 e 9, diz assim: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente de metal e a coloque num poste. Todos que foram mordidos e olharem viverão.
E só para a gente entender o contexto disso aqui. Eles estavam no êxodo, na saída do Egito em direção a Canaã, e ali, pela murmuração deles, do povo, eu nunca vi assim um povo que também, se fosse eu estando lá, também reclamaria. Um povo que foi libertado com mão forte do Senhor do Egito, através de muitas pragas e maravilhas. Ainda toda hora reclamando, com falta de comida. Você tirou a gente do Egito para morrer de fome aqui nesse deserto, para nos matar de sede. Um povo reclamão. E aí o Senhor vai lançar, vai colocar nele uma condenação, é que fala? Vai trazer para ele serpentes, né? Por causa dessa murmuração, e a serpente vai picar as pessoas. E o Senhor aqui, ele manda Moisés fazer uma serpente, colocar num poste, e todos que olharem para aquela serpente viverão. E na continuação da passagem de Números 21, no versículo 9, diz: assim Moisés fez uma serpente de metal e a colocou num poste. Se alguém fosse mordido por uma serpente e olhasse para a serpente de metal, ficaria curado. E depois nós vemos, muito tempo depois, Jesus conversando com aquele rapaz chamado Nicodemos. Ali no capítulo 3 de João, no versículo 14 e 15, ele fala assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então nós podemos ver Cristo em toda essa dispensação, inclusive no Êxodo, de várias maneiras, de várias formas. Mas a que eu estou ressaltando é essa da serpente, que muito nos mostra, é visual. O próprio Jesus falou que ele haveria de ser levantado, pendurado numa cruz, de sofrimento, de dor, de angústia, para poder pagar pecados, não por pessoas boas, não por pessoas que mereciam, mas pessoas que estavam com as costas viradas para Deus, indignos, ingratos, sujos, pecadores. E todos quanto creiam nele, que olharem para aquela cruz, olharem para o sacrifício que Jesus fez, pode ter a salvação eterna, não porque merece, mas por causa dessa maravilhosa graça que nos alcançou. E na continuação daqui, nós temos a dispensação da lei, já ali com Moisés recebendo as tábuas da lei no Monte Sinai, atravessando ali o Mar Vermelho. Na Península do Sinai ele recebe as tábuas da lei. Muitos acontecimentos acontecem durante esse trajeto, e nós vemos que esse povo que mais viu milagres é um povo que mais virou as costas para Deus naquele momento. Então não pense você que fica procurando aí maravilhas, sinais, milagres, pessoas sendo curadas, levantado de tumbas, pessoas voltando a enxergar, buscando sinais. A melhor bênção que nós podemos ter é a salvação em Cristo Jesus, porque passando essa vida aqui, não vai ter mais aquela cura que você recebeu. Passando o período da sua vida aqui na terra, você pode ter recebido uma cura, você pode ter sido até mesmo ressuscitado, mas daqui a 100 anos eu garanto que você estará morto. E você estando morto, você precisa dessa maior bênção que é a salvação, porque senão você vai viver a eternidade toda condenado. Lembra de Lázaro? Foi ressuscitado. Hoje nós estamos vendo Lázaro aí andando pela rua. Ele voltou a morrer. Aquele milagre, aquela maravilha que aconteceu, ela é temporária, é terrena. Tem muito menos valor do que essa grande bênção, essa grande maravilha, essa grande obra que é a salvação que temos em Cristo. Então, continuando ali, agora entramos aqui na dispensação da lei. E como eu disse, esse mapa é escatológico, ele vai tratar de assuntos futuros do Apocalipse. Vai tratar do Apocalipse do Antigo Testamento, que é conhecido como o livro de Daniel, né? Então, tantas coisas que acontecem ali nessa dispensação, ele vai focar mais aqui no livro de Daniel. Nós vemos aqui os capítulos de Daniel. E como a gente pode ver Cristo dessa forma aqui? Primeiramente, a gente vê Cristo no tabernáculo. Aqui a gente vê aqui talvez uma planta baixa do que seria o tabernáculo que Deus mandou construir para ficar ali a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, para aquela arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Nós temos aqui esse pátio externo que era chamado de... esse pátio aqui que era externo, né? Depois a gente tem aqui esse lugar santo,
que é onde ficava ali o candelabro, tem aqui todos os utensílios em suas devidas posição, né? A gente vê aqui, ó, o número 1 é o candelabro, né? O 2 aqui é o altar de incenso, e temos aqui o 3, que era a mesa dos pães. E aqui dentro é o famoso Santo dos Santos, que eu acho que você já ouviu falar. O local santíssimo. Não era qualquer pessoa que poderia entrar ali, porque ali estava a presença de Deus. E neste tabernáculo também vemos Cristo, porque todo ano eles pegavam um cordeiro, o sumo sacerdote, o maioral, ele adentrava, tinha todo o processo para ele se purificar, porque ele, como sendo um homem, ele também tinha que pagar ali, sacrificando animais, ou um holocausto para se purificar. Ele adentrava dentro deste Santo dos Santos, levando ali o cordeiro, que seria aspergido ali sobre as tábuas da lei que estava dentro daquela arca, sobre ali um pote com um maná que caiu do céu. E ali dentro daquela arca também tinha a vara de Arão que havia florescido. Aquele sangue daquele animal inocente do cordeiro era aspergido para saciar a justiça de Deus. E agora nós vemos Jesus, que ele é o sumo sacerdote e ele também é o sacrifício. E lá depois, no Novo Testamento, nós, em Hebreus capítulo 7, do versículo 26 a 27, fala assim: nosso sumo sacerdote, com efeito, é assim, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ele não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios diários, primeiro pelos seus próprios sacrifícios e depois pelos pecados do povo. Mas ele mesmo, Jesus, fez isso de uma só vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, sendo sumo sacerdote e sendo também aquele sacrifício. Nós podemos ver quão maravilhosa é as Sagradas Escrituras, porque em toda parte dela podemos ver a Cristo, mesmo que não cite o nome de Jesus ou Cristo diretamente. Mas o Senhor deixou todo o Antigo Testamento como sombra daquilo que havia de vir, como sombra do nosso Senhor Jesus e Salvador. Nós falamos que a Bíblia ela é cristocêntrica, porque o ponto central, o que ela toda quer mostrar e quer falar, é de Cristo. Toda a Bíblia ela vai acontecer coisas que vai nos apontar a Cristo, porque não há nada nesse mundo, não há conhecimento neste mundo que vale mais do que a salvação que podemos ter através de Cristo. E depois de findar essa dispensação da lei, mas antes disso, também a gente vê Cristo aqui no capítulo 2 de Daniel, aonde Nabucodonosor vai ter um sonho ali de uma estátua que tem sua cabeça feita de ouro, o seu tórax e braços feitos de prata, suas coxas feitas de cobre, seu ventre e sua coxa feitos de cobre, e suas pernas feitas de ferro, seus pés feitos de ferro misturado com barro. Aquele sonho que Nabucodonosor teve, Daniel chega para ele, vai interpretar esse sonho, não apenas interpretar, mas ele também vai mostrar, vai revelar esse sonho. E ali a gente vê que Jesus também era representada pela pedra que derrubaria essa estátua. Essa pedra que representava os reinos que haveriam de vir. Esses pés misturados com barro que representam ali todos os reinos que vão estar na grande tribulação. Seria destruído por essa pedra que é Cristo. E você ainda tendo em Cristo você ainda tendo em vista que Cristo é uma pedra, já agora nessa dispensação mais tarde, na dispensação da graça, na atual dispensação que estamos, vemos que aquele povo que Deus outrora havia plantado aqui na terra, que Deus havia separado para ele, representado aqui por essa linha vermelha, Israel, nós vemos que os seus não receberam. E é interessante que depois, em Mateus capítulo 21, de 33 a 42, a Patrícia pode colocar para a gente, nós vamos ver
ali Jesus dialogando com os seus, dialogando com os fariseus, dialogando com o seu povo. E ali ele vai contar para eles uma parábola. Então vocês têm em mente Jesus, a pedra. E vocês vão ver isso aqui. Tem em mente o seu povo, Israel, o rejeitando. Jesus chega e fala assim essa palavra para eles. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, a circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e assentou-se para bem longe. Havia um local chamado Terra, onde o Senhor plantou Israel, cuidou, tirou com mão forte do Egito, a limpou, e ela arrendou para as pessoas, que no caso seriam aqueles judeus, fariseus, que recusariam a Cristo. E ele continua assim a parábola. E chegando o tempo dos frutos, e só para a gente poder entender aqui, ele fala que ele pegou uma terra, um pai de família, ele limpou aquela terra, ele botou uma torre, ele fez ali um lagar, que era onde as uvas eram pisadas para produzir o vinho. E esse pai de família, ele sai, deixa ali ela arrendada. E agora, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receberem os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apredejaram outro. O Senhor Deus enviou profetas, seus servos, para falar com o seu povo, mas os próprios seu povo, Israel, pegaram seus profetas, o mataram, o apedrejavam. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Porque pensa, aquela pessoa que tinha aquela propriedade, ele enviou servos para receber o que ele merecia, porque era dele. Aí aquelas pessoas que estavam lá cuidando pegaram, mataram os servos, e agora ele vai enviar o seu próprio filho para ir lá. Porque talvez o filho eles vão respeitar, não é possível que vão fazer alguma coisa, não vão pagar o filho do patrão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, apoderemos-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Deus mandou o seu próprio filho para os seus, mas os seus não receberam. É o que está escrito ali em João, capítulo 1, de versículo 11 e 12, que fala assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O Senhor veio para os seus o recusaram. E voltando para aquela passagem, aquela parábola que se encontra ali em Mateus 21, 33, em diante, né? Eu acho que deve estar no 38, mais ou menos. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrenderá a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes darão fruto. Diz-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra, quem que é a pedra? A pedra é Jesus. A pedra que os edificadores, a pedra que aqueles que eram os primeiros, os judeus, rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, ou seja, a principal pedra da construção. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Parando por aí. Então a gente vê que aquela pedra representada por Cristo, ele é recusado e ela é feita a pedra principal, a pedra angular da esquina, a principal pedra da construção. Em 1 Pedro 2,7 fala que para vós, pois que credes, é preciosa essa pedra, mas para os incrédulos é pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a principal pedra angular.
E uma coisa muito interessante, que aqui ele fala que para nós que cremos, ela é preciosa. Mas e para quem não crê? Essa pedra esmagará aqueles que não crê. Porque quando nós apontamos para Jesus como Salvador, nós também apontamos que sem Ele existe uma condenação. Quando falamos que Jesus é o único caminho, também falamos que outros caminhos é caminho de morte, de condenação. E muitas vezes pode olhar para essa figura da cruz, ali no Gólgota, no Calvário, nesse sacrifício que Jesus fez, em que ele suou grossas gotas de sangue, momentos antes, onde ele caminhou carregando aquela cruz pesada, sendo cuspido, sendo humilhado. Ele depois é pendurado, seus pés, suas mãos atravessadas, pendurada naquela cruz vergonhosa, porque é dito, maldito aquele que foste pendurado na cruz. E digo a vocês, Jesus naquele momento, ele era mais indigno do que eu e do que você. Mas Guilherme, como pode Jesus, perfeito, ser mais indigno do que eu e que você? Porque ali na cruz ele estava não só com os meus, mas estava com os seus e o pecado de todo mundo ali nele. E fala Isaías 53 que agradou ao Pai moê-lo. O Senhor Deus colocou sobre Jesus ali na cruz toda a condenação que eu e você receberia. O Senhor Deus colocou em Jesus ali naquela cruz, ele sofre em 3 horas toda a condenação que eu e você receberia pela eternidade. Nós vemos que o míssil teleguiado justo de Deus, da sua ira, ele vai até a cruz do Calvário, é onde estava o pecado meu e seu, caso você aceitou ele como Salvador. Ele tirou a sua cédula, riscou e cravou na cruz. A dívida que você tinha, ela pode ser limpa se crer nesse grande feito que aconteceu. Mas como eu já bem disse, quando a gente fala de um Salvador, quer dizer que sem ele não há salvação. Quando a gente propõe um libertador, ou quando a gente propõe um caminho, quer dizer que sem ele nós não somos nada, não tem como. Então nós temos que falar também dessa condenação. Jesus é amor, mas haverá uma hora que ele não será mais amor. Jesus, ele usa de misericórdia e de graça, mas ele também é justo. Ele não pode simplesmente passar a mão na cabeça de todo mundo, dar um tapinha nas costas e vai lá, tá perdoado. Ele não poderia fazer isso. Se ele pudesse fazer isso, não precisaria de ele se encarnar, descer aqui e morrer naquela cruz. Vir aqui em forma de homem, como nós, ficar à semelhança da sua criatura e morrer ali de forma vergonhosa. Não precisaria. Mas por ele ser justo, por isso que ele enviou o seu filho para pagar pelo nosso lugar, pagar pelos nossos pecados. Mas haverá um dia que não terá mais essa graça. Haverá um dia em que não terá mais essa oportunidade. Em que se você não aceitar Senhor Jesus neste tempo, você será lançado na condenação do fogo e da ira. Mas Guilherme, o que é isso? Como é que você pode falar que esse Deus é tão amoroso? Esse Deus aqui que andou com prostitutas, andou com publicanos? Esse Jesus que foi humilde, veio montado numa jumenta, foi humilhado, lavou os pés dos discípulos? Como é que você pode que esse Jesus tão amoroso, ele vai nos condenar? Como pode isso? Você quer saber quem que você deve ter medo? Pergunte ao próprio Jesus. Quer saber a quem você deve temer? Pergunte ao próprio Jesus, que ali em Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5, fala assim: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm o que mais fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, tenha medo daquele, tenha pavor daquele, que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Isso é próprio Jesus falando. E depois nós vemos que agora na sua segunda vinda, depois da grande tribulação, ele não virá mais como aquele homem humilde, mas em sim
como um terrível homem para os olhos daqueles ímpios que estarão ali. Você quer ver? Quer ver isso? Em Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 15, o Patrício vai estar colocando para a gente, nós vemos aqui agora, é retratado, é falado por João, que ele viu o céu aberto, naquelas visões que ele estava tendo ali em Apocalipse. E eis que um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, demonstrando todo aquele poder que ele tinha. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vertido, vestes salpicadas de sangue. Ué, um Jesus tão amoroso? Que sangue é esse que tá sujo suas vestes? Está vindo montado em cavalo, glorioso, vindo como um vencedor, como um rei. De quem era esse sangue que estava sujo suas vestes? De quem que era? Aquele sangue que estava tingindo as vestiduras brancas do Senhor era o sangue dos ímpios, em que ele havia pisoteado, massacrado, destruídos. E a gente vê na continuação dessa passagem: e seguiam-no os exércitos que havia no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Aquele sangue que estava salpicado, estava manchando a ele, era o sangue dos ímpios que ele havia pisoteado em sua ira. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou, não amará mais. O Senhor não descerá aqui novamente e vai morrer novamente. Se você não aceitar Cristo em vida, enquanto é tempo, você vai estar pronto, preparado para encontrar com ele em outra localidade, onde receberá a justa condenação e sofrerá a eternidade toda no lago de fogo. E ainda falando sobre essa visão de um Cristo sujo de sangue, um Cristo justo que esmaga a todos os ímpios. Temos também Isaías capítulo 63, versículo de 1 a 3, não preciso colocar aí, que Isaías fala assim: quem é este que vem de Edom, de Boza, com as vestes tintas? Este que é glorioso em suas vestiduras, marchando com grande força? Aí o Senhor responde: sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. No versículo 2, Isaías continua: por que razão está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como os daquele que pisa o lagar? No versículo 3, Deus fala: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei com o meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Então alguns falam assim: nossa, não pode pegar esse evangelho porque o evangelho dá medo nas pessoas. Mas eu falo, se você não aceitar Cristo como o único suficiente Salvador, enquanto é tempo, enquanto a porta da arca ainda está aberta, enquanto ainda há um cordeiro sendo morto, sendo crucificado, sendo ali substituindo a sua condenação, você receberá uma condenação eterna. E nós vemos aqui ainda, na dispensação da graça, nós temos Cristo ali morrendo, crucificado. Depois também a gente vai ter ali o milênio, que é a última dispensação, e ali já não precisamos mais figurar a Cristo, porque Ele mesmo estará aqui nesta terra, reinando lá em Jerusalém, com vara de ferro, regendo as nações. E aqui eu também ilustrei o Senhor Jesus Cristo vindo em glória, com suas vestes salpicadas de sangue, na sua segunda vinda, no final da grande tribulação. E eu falo para vocês, para nós podermos encerrar: todos vão confessar a Cristo. Todos vão ter seus joelhos dobrados. Ou seja, aqui em vida, para receber a salvação,
ou seja, após a sua morte, para receber a condenação. Em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11 fala: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Cristo, o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou você dobra o joelho para a vida, ou você dobrará o seu joelho futuramente para a condenação eterna. E para encerrarmos, eu peço encarecidamente, você ainda que não aceitou esse Jesus, que ainda está com as portas da sua graça aberta, que ainda pode receber você, se você ainda não aceitou ele como único e suficiente Salvador, aceite-o enquanto é tempo. Chegue na sua casa com toda sinceridade, vai para a porta, fecha o quarto da sua porta, fecha a porta do seu quarto, ajoelhe-se enquanto ainda você está em vida, confesse ele como Salvador, fala: Senhor, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno, não sou merecedor da tua salvação, que o Senhor irá abraçar, porque a todos que vêm a ele, de maneira nenhuma ele vai enviar, de maneira nenhuma ele vai desprezar, porque não existe pecado que não possa ser alcançado por Cristo, enquanto é vida, porque depois da morte, quando fechar a porta do caixão, já não haverá mais salvação. Então, assim peço que o Senhor use do seu Santo Espírito para levar essa mensagem do Evangelho a cada um, a estes que estão sentados aqui, aos que estão nos assistindo de casa, aqueles que estão colocando suas esperanças na religião, aqueles que estão colocando sua esperança nas boas obras, nas boas ações, que possam reconhecer a Cristo como Salvador. Esse Deus que vemos em toda a Bíblia, mostrando o seu Filho morto por amor de cada um de nós. Amém?